campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, um abraço fraterno a todos os irmãos simpatizantes da doutrina espírita e principalmente aos nossos amigos, nossos irmãos do grupo Francisco Xavier. Pegando o nosso evangelho, nos caiu o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nos caiu o item 18, de Defré, bispo de Neves e Bordeaux. Sejam severos para consigo mesmo, indulgentes para com as fraquezas alheias. Esta é uma prática caridosa que poucas pessoas observam. Todos têm tendências ruins a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Têm um fardo mais ou menos pesado e precisam se livrar dele para chegar ao cume da montanha, do progresso. Porque são tão exigentes para com o próximo e tão cegos para consigo mesmos? Quando deixarão de perceber no olho do irmão o cisco que o fere, enquanto vocês possuem uma trave que o cega e faz com que caminhe de queda em queda? Creiam no espíritos, pois eles são seus amigos. Todo homem orgulhoso que se acha superior em virtude e mérito a seus irmãos encarnados é sempre um insensato, e Deus o julgará por isso no dia de sua justiça. O verdadeiro sentido da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas constituem em ver apenas superficialmente os defeitos alheios e ressaltar no próximo as virtudes. O que existe de bom. Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre existe em alguma de suas regiões mais profundas o germe dos bons sentimentos, como se fosse uma lembrança de sua realidade espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes são aqueles que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e, ao longo da jornada terrena, podem ler estas palavras que lhe indicam um meio de chegar ao objetivo. Caridade praticada com o coração, caridade para com o próximo e para consigo mesmo. Resumindo, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Que lindo, né, meus irmãos? Que maravilha! Difícil, né, para nós, né, meus irmãos, quando nós realmente vamos entender, né, e praticar isso, porque nós esquecemos. Infelizmente, muitas vezes esquecemos. Se nós formos procurar lá no Livro dos Espíritos, vamos ver que tem uma questão que pergunta, né, onde está gravado esta lei de Deus, esta lei divina? Onde está esta lei? Em que local está escrito? E vamos ter a resposta dos Espíritos, né? Está gravada em nós, na nossa consciência, meus irmãos. E vamos mais além, vamos também ver que ali nos explica que, por mais que esteja na nossa consciência, nós esquecemos. E muitas vezes até muitos de nós faz pouco caso, não é verdade? A gente não liga, faz que não é conosco. E Deus, na sua bondade infinita, de tempos em tempos, está ali também, no Livro dos Espíritos, né? Ele manda espíritos superiores para nos lembrar, relembrar desta lei, destas leis, né, divinas. E nós sabemos que o maior de todos, que veio à Terra
mostrando a maneira de agir, a maneira de se manifestar, a maneira de sentir, a maneira de amar com toda a humildade e caridade, praticando. Sabemos que foi Jesus, né, meus irmãos? E Ele está ali, né? Está todos os dias conosco, esperando esta nossa modificação com tanta paciência e amor, não é mesmo, meus irmãos? Mas para nós muitas vezes é difícil, porque ainda temos, né, tantas coisas para ultrapassar, né? Mas nós estamos tentando, vamos tentar, vamos continuar. Tudo é difícil. Para todos é difícil. A vida muitas vezes se torna assim, achamos assim tão pesada, né? Com tantas coisas que nós não conseguimos, que nós não sabemos como resolver, como fazer. Mas nós conseguimos, meus irmãos. Nós vamos realizar tudo. Foi nos dado dentro de nós esta luz para que tenhamos força, coragem. E é isso que nós temos que buscar todos os dias. Esta luz, esta coragem, este amor, praticando, fazendo bem, nos amando a nós, meus irmãos, mas ao outro também. Nessa terra, né, nós muitas vezes temos que estudar para galgar assim postos mais elevados dentro de uma determinada profissão. Mas não podemos esquecer que também temos que estudar as leis do nosso Pai e praticar estas leis do Pai. Cada vez mais temos que praticar estas leis. Se queremos o bem, vamos fazer o bem. Se desejamos o perdão, vamos praticar esse perdão, que às vezes torna-se tão difícil, né? Porque aquele véuzinho daquela transparência, daquele perdão ali, fica ali nos atormentando, não é mesmo, meus irmãos? Por quê? Porque nós deixamos. Porque nós deixamos. É muito mais fácil ser feliz, meus irmãos, do que ficarmos nos magoando com circunstâncias às vezes tão banais. Pai nos deu a vida para ser vivida, para ser enfrentada com coragem, de cabeça erguida. Todos nós, né? Todos nós nesta terra precisamos ter os bens necessários para a nossa sobrevivência, as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, na matéria, né, meus irmãos? Mas nós precisamos também cuidar do nosso lado espiritual, estudando, aprendendo, criando esta cultura dentro da doutrina espírita. É necessário para podermos também trabalharmos em situações cada vez melhores. Foi dito por um grande amigo nosso isso, né, da espiritualidade. Devemos adquirir a cultura para melhor podermos servir no trabalho. Mas também foi dito por esse grande amigo nosso da espiritualidade que somente a cultura, às vezes, não ajuda. É necessário nós termos a força de vontade e querermos e fazermos essa nossa modificação interna, dentro da moral, da dignidade, realmente nos transformando para o bem. Todos os dias fazendo essa experiência, né, meus irmãos? Todo dia exercitando o pensamento positivo, todos os dias exercitando o nosso bem-estar e procurando dar o bem-estar ao outro, através das nossas atitudes, através do nosso pensamento, através da nossa atenção. Porque muitas vezes nós não temos atenção com nada, meus irmãos. Nós esquecemos porque só vemos as nossas coisas. Só o que nós estamos fazendo. E aquele que está ali
do nosso lado, muitas vezes, ali dentro da nossa casa, está precisando de um olhar, de uma atenção. É muito importante, né? Nós entendermos isso. Porque cada vez mais esse dia a dia tão atribulado que estamos enfrentando e enfrentamos sempre, às vezes não nos deixa parar um minuto para pensar, ou um minuto para agir. Então, nós temos que exercitar isso. Se nós desejamos o nosso bem, também quero o bem do outro. Quero o bem do outro, não somente em dizer, né? É muito fácil abrir a boca, né? E falar. As palavras, às vezes, não condizem o que realmente estamos pensando. O nosso pensamento é muito importante, meus irmãos. O nosso pensamento vem cheio de sentimentos. E esses sentimentos que nós temos que apurar, né? Aprimorar cada vez mais dentro da caridade, dentro da humildade, dentro da aceitação, dentro do amor, não é mesmo, meus irmãos? Nós queremos isso para nós. Por que não desejar ao outro também? Então vamos nos exercitar todos os dias com o nosso pensamento, exercitar nossos sentimentos para o bem, fazer-nos importantes, fazer-nos dignos de sermos realmente filhos desse Pai. Esse Pai que nos ama e nos dá todas as oportunidades. Não vamos mais jogar fora, meus irmãos. Não vamos mais perder tempo. Nada é proibido, né? O Pai não nos proíbe nada. Nós podemos agir como quisermos, mas vamos agir da melhor maneira possível. Da melhor maneira que o Pai tenha cada vez mais carinho pelo aquilo que estamos fazendo. O Pai nos compreende, nos aceita. Vamos compreender o outro também. Vamos aceitar o outro. Muitas vezes nós botamos o dedo nas feridas, nas coisas erradas que vemos. Quem somos nós para abrirmos e expor erros? Nós não somos ninguém. Claro, podemos estudar aqueles erros, aquelas circunstâncias para nós não fazermos, né? Mas quem somos nós para abrirmos aqueles erros? Vamos conviver com aquilo com pensamentos positivos. Vamos transferir determinadas situações em acontecimentos do passado que já aconteceu, né, meus irmãos? Vamos ser felizes, meus irmãos. Porque o Pai quer isso para nós. Ele quer a nossa felicidade nesta vida e em todas as outras. Mas depende de nós. Depende das nossas atitudes, das circunstâncias que vivemos, de colocarmos realmente esta lei divina, esta lei natural que está dentro, na nossa consciência, que está conosco, pormos em ação. Porque muitas vezes a gente sabe que está fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer, né? Mas nós fazemos igual. E depois quando você vai, por que eu fiz? Por que eu disse? Por que eu agi daquela maneira? Então, meus irmãos, vamos ter mais cautela. Vamos pensar antes, vamos colocar um sentimento mais pacífico em determinadas atitudes. Vamos colocar um sentimento mais amoroso, mais compreensivo. Vamos nos colocar naquela situação como se fôssemos nós que estivéssemos vivendo naquela situação, naquele momento. Como gostaríamos que os outros nos compreendessem. É muito importante, meus irmãos. Nós queremos crescer, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Nós não podemos perder essas oportunidades que nós temos todos os dias. Agradecer ao Pai pela vida, todos os dias, meus irmãos, pelas oportunidades que Ele nos dá, pelo carinho,
pela compreensão e que Ele nos dê força sempre para que nós possamos nos modificar dentro da moral, dentro da dignidade e possamos galgar este caminho imenso da paz, da tranquilidade, da harmonia e da moral. É isso, né, meus irmãos? Vamos pensar nisso. Vamos pensar como podemos agir da melhor maneira possível. E terminando essa primeira etapa da nossa mensagem de hoje, né, meus irmãos, nós passamos então para a segunda parte, que são as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site